Olá, eu sou André Marcos e você me conhece, e nós estamos abrindo mais uma vez o tema árbitros brasileiros que se venderam em jogos decisivos do próprio futebol brasileiro nos últimos 50 anos. Vamos hoje para o 7º episódio, recordando uma das semifinais do Campeonato Paulista de 1998, envolvendo as equipes do Corinthians e da Portuguesa de Desportos. Uma lambança, um assalto à mão armada, foi o que o árbitro pau-mandado Javier Castrilli, que veio da Argentina para prejudicar a Portuguesa, praticou contra a Lusa do Canindé. Também ainda nesse mesmo jogo, mesmo sem querer, Fernando Diniz, que até pouco tempo atrás era técnico da seleção brasileira e treina o Fluminense, na época era jogador do Corinthians e, sem querer, foi o responsável causador direto por uma grande confusão no final daquela partida, e eu vou contar como tudo aconteceu. A Portuguesa jogava por 2 vitórias ou um empate para trazer a vantagem em seu favor. O Corinthians jogava por 2 empates ou 2 resultados iguais nas 2 decisivas das semifinais, porque tinha uma campanha um pouco melhor do que a da Portuguesa. A primeira partida tinha acabado em 1-1. Neste jogo que nós estamos focando as atenções aqui, o Corinthians perdia para a Portuguesa por 2-1 até os 44 minutos do segundo tempo, quando o árbitro Javier Castrilli deu um pênalti absurdo a favor do Corinthians. Uma bola cruzada pela esquerda do ataque corintiano, pelo Fernando Diniz, que estava no banco de reservas e foi colocado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nos instantes finais da partida. A bola cruzada na área da Lusa encontrou o zagueiro Emerson, que estava sozinho na risca da pequena área, que abaixou-se um pouquinho para matar a bola com o peito e sair jogando. Javier Castrilli apitou a marca fatal, apontando a penalidade máxima, alegando que Emerson teria ajeitado com o ombro e com o antebraço para evitar a trajetória da bola, que, se passasse, encontraria um outro atacante corintiano na cara do goleiro Fabiano, que era o arqueiro luso na época. A partir dali, começou uma confusão generalizada. Todo o time da Portuguesa foi para cima de Javier Castrilli, que expulsou nada mais nada menos do que 4 jogadores da Portuguesa. Antes da confusão, nos 90 minutos, com bola rolando, Marcelinho Carioca tinha sido expulso por indisciplina. Ele era o cobrador oficial de pênaltis. Na ausência de Marcelinho, o colombiano Fred Rincon acabou batendo depois de muita confusão e empatando o jogo. O empate serviu ao Corinthians para ir para a final contra o São Paulo, que na outra chave se qualificou para a finalíssima. Após o jogo, Javier Castrilli nem tomou conhecimento do que a imprensa achou ou deixou de achar, e muito menos do que os mais de 90 mil torcedores que estavam presentes naquela tarde de domingo no Morumbi pudessem vir a achar. Do mesmo jeito que ele desceu no aeroporto, de paraquedas, como se poderia dizer, e foi para o Morumbi, prejudicou a Portuguesa, ele voltou para o mesmo aeroporto, pegou o primeiro avião de volta para Buenos Aires, sumiu e nunca mais voltou. Bochichos deram conta nos bastidores de que a diretoria corintiana teria praticamente acertado com Javier Castrilli para que ele assaltasse a equipe da Portuguesa. Olhando o vídeo do jogo, qualquer criança vai entender que o zagueiro Emerson se agachou para matar a bola com o peito, porque ela veio a meia altura. Javier Castrilli aproveitou aquela jogada para dar a entender que ele havia interpretado como um toque de braço, evitando a trajetória da bola, que encontraria um atacante corintiano atrás dele sem impedimento na cara do goleiro Fabiano. Antes disso, durante o jogo ainda, ele já havia marcado um pênalti absurdo a favor do Corinthians, do atacante Evair, que numa cobrança de escanteio voltou para ajudar a defesa da Portuguesa, e naquela história do agarra-agarra, empurra-empurra, ele teria se chocado com um atacante corintiano e Castrilli marcou. Portanto, no pacote foram 2 pênaltis estranhíssimos, marcados por Javier Castrilli contra a Portuguesa naquele jogo. Em outras palavras, um resultado puramente político para empurrar goela abaixo o Corinthians para a final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, na certeza de grandes rendas nas 2 partidas decisivas. Uma vez que a Portuguesa tem uma torcida pequena,
O zagueiro Emerson saiu chorando no final daquela partida e mostrou para a imprensa: veja uma palhaçada que esse argentino, que esse gringo aprontou com a gente. O jogo ficou por isso mesmo. Terminou em 2-2 aos 59, quase 60 minutos, porque depois, com os acréscimos, com a paralisação, com bate-boca, com confusão, a partida foi até praticamente os 60 minutos. Terminando em 2-2, o Corinthians se classificou. A Portuguesa entrou com recurso na federação, mas de nada adiantou. Tudo foi parar no fundo da gaveta para as baratas lamberem. E o Corinthians foi para a final contra o São Paulo. A Portuguesa, mais uma vez, foi vítima de um assalto à mão armada. Depois voltaremos com mais um episódio, o 8º episódio do tema Árbitros Brasileiros que se venderam para a corrupção no futebol brasileiro. Vamos falar da final, de um jogo decisivo, melhor dizendo, do Campeonato Brasileiro de 2005, quando o árbitro mineiro, mais uma vez, volta à cena, Márcio Rezende de Freitas, simplesmente tricotou o Internacional de Porto Alegre, expulsou um jogador injustamente no Pacaembu, numa tarde ensolada de domingo, para que o Corinthians continuasse alguns pontos na frente no Brasileirão, para que pudesse chegar ao título. A gente se vê em breve, então, no próximo episódio.